O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Naya pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Naya fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTube Fresh tentando abordar essas duas garotas. Ele fala que o dia tá muito lindo e as duas concordam com ele. O YouTube então fala que tem uma pergunta. Ele fala que viu elas de longe e gostaria de saber se pode sair com elas. Porém, uma das meninas fala que estão ocupadas e rejeitam o convite do YouTube. Ele então pergunta se elas têm plano para hoje o dia todo. A garota responde que sim, que também tem que ir embora porque os pais dela já estão ligando. Ele então pergunta se elas têm namorado ou se estão solteiras. Depois das meninas responderem que têm namorado, ele pergunta se elas não tivessem namorado, qual seria a chance dele de 1 a 10. E a menina responde que ele não faz o tipo delas. O YouTube pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos. Ela responde que não usam o Instagram. Ele pergunta qual rede social elas usam. A garota responde que o único jeito de falar com ela seria pelo telefone, mas que ela não passa telefone para estranhos. Ele fala que tudo bem, que só queria levá-las para dar uma volta. E em seguida ele vai em direção ao seu Corvette. Em seguida, elas não resistem ao Corvette e perguntam se o carro é dele. Fresh fala que sim, que é o seu carro novo. Ele fala para elas que já está indo embora porque elas têm compromisso. A garota responde que o pai delas falou que elas podem ficar horas extras.
A garota então pergunta se ele ainda quer sair com elas. O youtuber então fala que ele não está entendendo porque elas disseram que tem namorado. Então elas explicam que o namorado delas não precisa ficar sabendo e que elas vão dar uma voltinha com ele. O youtuber fala que elas não queriam dar uma chance para ele e pergunta por que elas mudaram de ideia. A garota fala que gostou do carro e que nunca andaram em um carro como esse. Ele então pergunta se elas querem sair com ele só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro deixa ele muito mais atraente. Em seguida, ele fala que elas podem ir para sua casa e que fica aqui no centro da cidade. E as duas topam e aceitam o convite de ir para a casa dele. Mas nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com mulher interesseira e que elas estão demonstrando ser uma garimpeira de ouro e fala que elas são Maria Gasolina. A garota tira o spray de pimenta e ameaça o youtuber, mas no fim elas acabam se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai. E ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história. London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado. E ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio para cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro ele não teria esses carros de luxo. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras. Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro.
Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar 1 minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. O vídeo começa com o youtuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos.
O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada, querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar, porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada.
O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O youtuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente e que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade. Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse. A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele. O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo para ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala para ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele.
E eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogiando ela, dizendo que sua roupa é muito bonita. E ela agradece, mas continua andando. O YouTube então pergunta o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que o seu é Kat. Nate pergunta para a garota se ele poderia pegar o número dela, mas a mulher nega e diz que está com muita pressa e continua caminhando. Nate aceita o fora da garota e vai em direção à gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro luxuoso do Nate, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. A garota volta perguntando se aquele carro é mesmo do Nate, e ele confirma para ela que sim. A mulher então fala que o carro dele parece ser muito rápido e fala que ele poderia dar uma carona para ela. O YouTube questiona a mulher, dizendo que ela parecia estar com muita pressa. Em seguida, a moça fala que sua amiga mora ali na rua de cima e dessa vez Nate poderia levá-la até lá e eles vão conversando um pouco. O YouTube então diz que ela não parecia interessada em conversar com ele. A mulher então diz que não estava querendo ser rude, apenas estava com um pouco de pressa. O rapaz então pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A mulher diz que achou que ele poderia dar uma carona para ela, já que ele estava querendo pegar o seu número. O rapaz fala que ele estava querendo conhecê-la, mas ela não estava querendo. A garota diz que mudou de ideia e agora ela está querendo. O rapaz então diz que ela só está tentando pelo seu carro. A moça fala para ele que é como um hobby. Nate pergunta se ela gosta de bons carros e ela diz que sim. Nate então fala que para ele é meio estranho, pois ele estava tentando conhecê-la, mas ela não estava nem aí para ele. A moça fala para ele deixar isso para lá, que o importante é que ela está aqui agora. O rapaz fala que tudo bem e chama ela para entrar.
A garota entra sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, a garota fala que o carro do rapaz é muito confortável. Nate então diz que tentou pegar o número dela, mas ela estava com muita pressa. E se ela não estivesse com tanta pressa assim, eles poderiam ter saído para comer algo, e fala que ele está com muita fome. A garota fala que também está com fome e diz que pode mandar mensagem para sua amiga dizendo que irá se atrasar um pouco. A garota então tenta se justificar, dizendo que normalmente não passa seu número para qualquer um, mas que ele parece ser um rapaz legal. Nate então pergunta o porquê ela acha isso, e ela diz que é porque ele abordou com respeito e tem um carro muito bom. O rapaz entende e pergunta o que a garota faz da vida, e ela responde que está fazendo mestrado e trabalhando. O YouTube então pergunta se ela namora. Ela fala que não e diz para eles irem comer algo logo, e que ela sabe um bom restaurante chique e luxuoso ali perto. Nate então diz que não está a fim de sair com ela porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está querendo sair com ele pelo seu carro. A garota diz que sim, mas que o carro dele deve ser alugado. O rapaz pede para ela dar licença do carro e a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon. Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele, e ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome, e ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer, e ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais. A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso. O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer. E a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir, ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem,
Mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala pra ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala pra ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel. Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O YouTuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí para ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele está indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele.
Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya chavecando essa linda garota. O rapaz aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta se ela poderia ajudá-lo. A moça então não dá muita atenção para o rapaz. Ele pergunta se ela teria um carregador para lhe emprestar, pois seu celular descarregou. E a garota diz que isso não é problema dela. O rapaz então diz que ela não precisava falar desse jeito com ele. Ela então diz para o rapaz que ela não pode ajudá-lo e fala para ele não incomodá-la mais. Naya então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê a máquina de Naya que estava ali do lado dele, não perde tempo e volta para falar com ele na mesma hora. Ela vem perguntando aquela frase de sempre se o carro é dele. E Naya fala que sim. Ela então pergunta o que ele estava indo fazer. E o youtuber fala que estava indo resolver algumas coisas e que agora está tentando carregar o seu telefone e diz que irá dar uma volta para achar um local para isso. A moça então fala que ela poderia ajudá-lo com isso. O rapaz pergunta se agora ela quer ajudar ele, e ela pergunta por que não poderia. Naya então diz que agorinha há pouco ali ela falou que não estava nem um pouco a fim de ajudá-lo, e ainda tinha sido bem rude com ele. Em seguida, a moça fala que ela tem que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam dela. O rapaz fala que ok, a deseja um bom dia à garota e fala que já está indo embora. Ela diz para ele não fazer isso e que ela pode ajudá-lo, e fala que ele parece ser um cara legal e tem um carro que ela aprecia. Naya então entende e muda de assunto perguntando à garota o seu nome, e ela fala para ele que é Maria. Após isso, a garota pergunta ao rapaz se ele não estaria afim de dar uma volta com ela por aí. Naya então pergunta se isso não seria apenas uma perca de tempo, e ela fala que não, que eles poderiam se conhecer melhor. Ele diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A mulher então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Após entrar, ela pergunta se o rapaz é novo na cidade. Ele fala que sim, que veio a uma cidadezinha vizinha e pergunta à garota com que ela trabalha. Ela fala para ele que ela é dançarina. Naya pergunta se ela poderia mostrar um pouco para ele, e a garota fala que sim.
Em seguida, ela desce do carro e faz algumas danças para o youtuber. A mulher vai até a janela do rapaz e faz algumas danças e poses para ele, achando que vai se dar bem com o rapaz. Mas quando ela vai tentar entrar no carro novamente, não consegue, pois Nai tinha trancado a porta. Ela então fala para o Nai abrir a porta, e ele diz que infelizmente não irá fazer isso e fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só estava com ele por causa do carro. A moça fala que ele só fez ela perder o seu tempo. A garota então vai embora e no fim acabou tomando um fora do Nai. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que ela está muito bonita. E ela agradece o elogio. Nate pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Lana. Ele pergunta o que ela estava indo fazer e a moça diz que tem um compromisso agora. O YouTube pergunta se ela mora ali e ela diz que sim. O rapaz então fala que ela seria perfeita para ajudar ele, pois ele acabou de chegar. A mulher fala então que adoraria, mas tem que ir embora. O YouTube pede para anotar o número dela, mas a garota não dá ouvidos para o rapaz. Nate aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro luxuoso que o Nate está, ela não mede esforços e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela pede o rapaz para baixar o vidro e pergunta o que ele precisa. A moça então fala que ele poderia dar uma carona para ela. O rapaz fala que ele estava indo na direção oposta. A garota pergunta se ele não poderia deixá-la lá bem rapidinho e diz que depois eles poderiam sair. Nate pergunta se ela está tentando conhecê-lo e a garota confirma que sim. O Nate fala que não sabe e que ela tinha que resolver algumas coisas com seus amigos. Ela diz que não tem nenhum problema se ela não for. Nate então pergunta qual o compromisso que ela tinha. E ela fala que era algo pequeno e não tem muita importância e diz que ela quer conhecê-lo melhor. O rapaz pergunta por que ela não estava tentando conhecê-lo no início, e a moça fala que estava atrasada, mas que gostou dele e queria conhecê-lo agora. Nate então entende e fala que ela parece ser legal, e pergunta se ela já andou em uma Lambo algum dia. Ela fala para ele que não e que é o sonho dela. Ele pergunta se ela quer andar com ele agora, e a moça responde que sim. Nate então convida ela para entrar junto com ele. A garota então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o cara. Após ela entrar, o Nate pergunta por que ela não queria passar o seu número para ele. A mulher fala que é abordada várias vezes todos os dias. Ele então pergunta se ela sentiu que ele era apenas uma pessoa qualquer se aproximando dela como nos outros dias. E a garota confirma que sim. O YouTube pergunta como ela sente agora. Ela fala que sente que a vibe deles estão combinando e que ela sente que vale a pena eles se conhecerem melhor. Eles então conversam por mais um tempo. E Nate então fala que ela é bonita, mas que é uma pena. E a garota pergunta o porquê. O youtuber então fala que ela é bem legal, mas que ele não poderia deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher pergunta se ele está falando sério, e o rapaz fala que sim e pede para ela descer, que ele não quer mais nada com ela. A mulher fica irritada com o YouTube e diz que ele só fez ela perder o seu compromisso à toa. Então a mulher desce e no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Kai chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e a moça fala que está bem. Ele então pergunta o nome da garota e fala que o seu é Kai. Ela diz que seu nome é Amanda. O rapaz então fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher recusa e fala que o rapaz não faz o tipo dela. O youtuber então fala que eles poderiam ser apenas amigos e que ela poderia apresentar alguns locais para ele, pois ele acabou de chegar na cidade. A garota novamente recusa e fala para o rapaz não incomodar, pois ele não está no mesmo nível que ela.
Kai então aceita o não da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O youtuber entra no carro e na mesma hora a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com o mesmo. A mulher volta falando que mudou de ideia e que ele pode ficar com seu número sim, e eles podem dar umas voltas para ela apresentar para ele alguns locais. Em seguida, o rapaz questiona a mulher, dizendo que agora há pouco ela nem deu chance para eles conversarem. A moça então diz que agora é porque ela está sentindo que os dois estão no mesmo nível e no mesmo patamar. O rapaz então pergunta por que ela acha isso, e a mulher diz que é porque ele tem um bom carro. O youtuber fala que ok e pergunta à garota o que ela está planejando para fazer à noite. E ela responde que não tem nada planejado, que só iria voltar para casa e assistir um filme. Kai então diz que essa cidade parece ter várias coisas para eles se divertirem. A moça então fala que sim e que tem vários lugares que eles podem ir juntos. O rapaz então fala que tudo bem e diz que ele se mudou para a cidade em busca de aumentar os seus negócios. A mulher acha interessante e pergunta com que o rapaz trabalha. Ele diz que trabalha com loja virtual. A moça então pergunta se ela pode entrar no carro dele. Kai então pergunta o que ela está planejando e ela fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber então aceita e chama ela para entrar no seu Corvette. A garota então entra e após eles entrarem, o rapaz pede para ela contar um pouco sobre ela. A garota então diz que mora ali há anos e que é coreana. Kai então entende e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela fala que gosta de homens morenos, com tatuagem e muito dinheiro. O rapaz então pergunta se ele encaixa nesse critério. E ela fala que sim, que encaixa perfeitamente. E eles dão até um beijinho. O youtuber fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, mas que ela pode se redimir e chama a mulher para sair com ele. A garota então aceita e pergunta o que eles irão fazer. O Kai então diz que ficou sabendo de uma churrascaria por ali perto e depois eles podem ir lá para sua cobertura. Ela então aceita e dessa vez a garota acabou se dando bem. Começamos o vídeo com o Nate pedindo uma informação para essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante. Ela diz que ali perto tem um e explica o YouTube como ele irá chegar ao local. E fala que a comida desse restaurante é muito boa. Ele pergunta para ela se ela já visitou o restaurante. E ela diz para ele que sim. Nate então pergunta o nome da garota. E ela fala que seu nome é Nayara. O rapaz pergunta para onde ela estava caminhando e a moça fala que estava indo para a casa de uma amiga. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota então diz que irá relaxar e mais tarde irá sair para comer. Nate fala que é novo na cidade e pergunta à garota se ela poderia passar o seu número para ele. Ela diz que não e que não tem costume de passar o seu número assim, mas que pode passar o seu Instagram. O YouTuber então pergunta por que ela não pode passar e diz que ele só está procurando fazer novas amizades. A mulher então começa a ser rude com o rapaz e fala com ele que ele está atrapalhando e fala para ele não incomodá-la mais. Nate então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro do rapaz é uma Lamborghini, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta dizendo que o YouTube pode ficar com o seu número. Nate então a questiona, perguntando por que ela não queria passar agora há pouco. A garota então diz que realmente não tem costume de passar o seu número para qualquer um, mas que Nate parece realmente ser um cara legal. O YouTube então entende. Então a garota fala que também é, porque ela namora. Nate então pergunta por que ela não falou isso antes. Ela diz que estava querendo conhecê-lo e pergunta ao rapaz se eles poderiam dar uma volta juntos. Em seguida, o Nate pergunta se a amiga dela não está a esperando, e a moça diz que pode mandar mensagem avisando que poderá ir mais tarde. Nate então pergunta por que ela está dando tanta atenção assim, querendo até deixar seus planos de lado para sair com ele. E a garota fala que é porque se arrependeu de não dar uma chance para ele e ele parece ser um cara legal.
Nate fala que tudo bem, então a garota pergunta se ela pode entrar no carro do Nate, e ele então pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar. A garota então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. E após a garota entrar, o rapaz então pergunta se ela é daquela cidade. E ela responde para ele que sim. E ele fala para ela que ele é do Texas. E a mulher entende tudo que ele falou. Nate então pergunta o que é divertido naquela cidade. E a garota então diz que eles poderiam ir em um bar, gastar dinheiro e pegar algumas bebidas. Nate então volta a questionar a garota, dizendo que quando ele a abordou, ela não parecia estar a fim de conversar com ele. A mulher então fala para ele deixar isso para lá. O YouTube então diz que não consegue e que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só voltou para conversar com ele depois que viu seu carro. A mulher então confirma que sim, mas que é porque ela sabe seus valores. O rapaz então pede para a garota descer do carro, que ela não terá mais chance com ele. Ela tenta insistir com o YouTube, mas ele nega e recusa. Ela então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber. O vídeo começa com o Naya chavecando essa garota. Ele tenta abordar a mulher para conversar com ela, mas ela então já vai sendo bem rude, xingando o rapaz e mandando ele não incomodá-la. Naya não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na mesma hora, a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz voltando na mesma hora para conversar com ele. Ela pede o YouTube para abaixar o vidro do carro. O YouTube abaixa, então a garota pede desculpas para ele e diz que não estava tendo um bom dia. Naya então pergunta se um dia ruim está fazendo ela ficar tão rude assim, e ela diz que está tendo um péssimo dia e novamente pede desculpas para o Naya. O rapaz pergunta o nome dela e ela fala para ele que seu nome é Dani. O YouTuber fala que seu nome é Naya e diz que é um prazer conhecê-la. Ele então desce do carro para conversar melhor com a mulher. Após descer do carro, o Naya pergunta de onde a garota é, e ela responde dizendo que ela nasceu naquela cidade mesmo e pergunta ao YouTube de onde ele é. Ele fala que é do México e se mudou para a cidade há pouco tempo e estava dando uma volta para tentar fazer novos amigos, e que ela parecia ser bem legal, mas que ela foi muito rude com ele. A mulher fala que sente muito novamente e diz que está tendo um dia ruim e estragou todo o seu humor. Naya pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça fala que não está planejando nada e que estava voltando para casa para esfriar a cabeça. O rapaz pergunta o que aconteceu com ela e por que ela estava tão nervosa quando ele a abordou. E ela diz que estava na casa do seu namorado, mas eles brigaram, mas que não vai deixar isso estragar o seu dia, e pede para Naya dar uma volta com ela. O YouTube aceita e chama ela para entrar no glorioso Corvette. A moça aceita e na hora ela vai caminhando para entrar no carro. E após os dois entrarem, Naya pergunta com que ela trabalha. E a moça responde que ela é modelo. O YouTube acha interessante e pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo. A garota responde dizendo que é mais ou menos 1 ano e que agora está planejando abrir um podcast. O rapaz acha legal e pergunta qual tipo de conteúdo ela vai fazer. A mulher então diz que iria postar sobre sua vida e seus amigos e suas experiências de vida. O YouTube pergunta para a garota como ela teve essa ideia, e ela diz que é porque ela tem várias histórias e memórias e ela sabe que as pessoas irão gostar. Ela fala que na sua adolescência saía para várias festas e tinha muitas aventuras e por isso tem várias histórias. Naya pergunta para a mulher o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de sair para beber e que eles poderiam sair para ela apresentar alguns bons lugares para ele. Mas Naya fala que vai ser sincero e que não precisa. A garota fica bem confusa. Então o Naya diz para ela que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só conversou com ele por causa do seu carro. Ele pede para a mulher descer do carro e deseja ela uma boa tarde. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Naya.
O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada.
Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Nair fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Nair então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade, que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Nair. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Nair dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com Nair, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Nair fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo, e ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Nair fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira.
E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel vestido de operário de construção em uma bicicleta e decide abordar essa bela jovem. Ele inicia uma conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo ótimo. Então Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela porque ela é linda demais. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem um namorado. Ela fala que não. Então Joel pergunta se ela pode passar o seu telefone e seu Instagram, e a garota fala que sim. Enquanto ela salva seu número, Joel pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não achou ainda a pessoa certa. Joel começa a ver o Instagram dela e fala que ela é uma modelo. Ela fala que já é modelo faz um bom tempo. Em seguida, Joel pergunta se ela já teve algum namorado e ela fala que sim, que já teve namoros que não deram muito certo. Em seguida, Joel pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Então ele fala que eles poderiam dar uma volta na bike dele que ela vai gostar. A mulher fala que a bike dele deve ser muito rápida e Joel elogia o senso de humor da garota. A seguir, Joel fala que ele está gravando um vídeo porque ele tem um canal no YouTube e é famoso e tem vários seguidores. Ele explica que estava tentando achar uma Gold Digger e que ele não achou nenhuma e que ela é muito simpática e legal. E fala que tem uma Lamborghini e vai mostrar o carro para ela. Joel mostra para ela a Lamborghini e fala que está meio empoeirada e está precisando de dar uma boa lavagem. Além disso, ele fala que foi falar com ela esperando que ela não desse bola para ele, e então ele iria até a sua Lamborghini e iria fazer ela vir atrás dele, como sempre acontece com as Gold Digger. Mas ela conversou muito com ele e foi muito legal. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que vai divulgar o seu Instagram e pede seus seguidores para seguir ela no Instagram. Joel fala que viu o Insta dela e que só tinha 2.000 seguidores. E fala pra galera ir lá seguir ela para ela chegar nos 100.000 seguidores. E fala também que ela foi muito legal com ele e pergunta por que ela deu tanta bola para ele. Ela fala que viu que ele estava trabalhando e parecia ser um cara legal e gostou da sua abordagem.